e Sérgio Duarte, criador do Jovem Conservador de Direita. É o outro Sérgio. Esse. Viver é uma alegria. Tens de aumentar? Às vezes. Não, E tu estás a ouvir para falar. No ar. Não disse as neiras desta vez. E Sérgio Duarte. Falámos por cima da música. Oi. Está a dar coisas. Está a dar coisas. Tu fizeste isto bem. Não está. Para. Não, para. Stop. Oi. Pronto. Foi uma entrada. Sim, foi mesmo entrada. amador. Sim, como é suposto. Como é? Yeah. Pronto, hoje temos um convidado muito especial, Pedro Vieira, life coach, autor de vários livros, já tens vários, também do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, professor da Porto Business School também, e muitas outras coisas, mestre de hipnose e maratonista e coisas assim. E então, Disse mestre de hipnose? sim. Ok. Então nós, pronto, Ou hipnoterapeuta? Pode ser. Eu não gosto. O que é que gostas mais? Eu não sou, embora eu goste muito de hipnose, de ensinar hipnose, e fiz formação como hipnoterapeuta, mas não trabalho como hipnoterapeuta. Ok. Então mete isso em nota de rodapé, Sérgio, ok? Está feito. Não, eu acho engraçado que é um convidado especial, porque é o Pedro, é um gajo fixe que nós conhecemos, mas também porque nós normalmente temos aqui os convidados são pessoas que precisam de life coach, nós próprios. Sim. E hoje temos alguém que é um life coach. Vamos ver o que é que sai daqui. Sim. Como é que começaste nisso, Pedro? Já te fizeram esta pergunta muitas vezes. Coaching, sim. Primeiro, como é que soubeste a existência disso? Olha, eu soube, eu já tinha ouvido falar assim de coaching, assim muito por alto, mas eu sou economista e durante uns anos, quando saí da faculdade, tentei ser empreendedor, sem grande sucesso, e fui trabalhar por conta de outrem. Tu sabes que não tiveste sucesso porque a culpa foi tua. Claro. Integralmente. Só para que saibas, para que fique claro. Então, eu fui trabalhar para uma multinacional. E assim, um dos meus chefes era uma pessoa que se interessava por desenvolvimento pessoal e introduziu-me. Eu gostava muito de ler, mas nunca tinha lido nada que se parecesse com desenvolvimento pessoal, e ele então mostrou-me alguns dos clássicos. Quem mexeu no meu queijo. Nós gostamos muito desse. Vocês gostam muito dele. O Pensa e Fique Rico, né? E eu li alguns desses livros inicialmente sem grande sentido crítico, sabes? Eu estava numa altura em que estava no início da minha carreira profissional, queria conseguir gerar resultados, ter dinheiro e ficar bem com o patrão, se o gajo te mostrou isso. Sim, exatamente. Exatamente. E eu interiorizei, aliás, foram uns momentos, assim, uns anos estranhos da minha vida, que eu hoje olho com alguma estranheza, porque eu interiorizei muito aquelas ideias do estás em causa ou estás em efeito, assumes a responsabilidade ou és vítima, e acho que assim durante uns anos andei assim um bocadinho nessa psicologia. Da qual eu hoje fujo muito, mas aquilo fez algum sentido. Eu andei muito focado na minha carreira, fui sendo promovido muitas vezes, e em determinado momento a empresa onde eu trabalhava sugeriu-me trabalhar com uma coach. Era o meu chefe direto que me estava a propor isso. Eu não tinha bem a certeza do trabalho que uma coach faria, mas era o meu chefe que me estava a propor. Era de borla, não é? Era a empresa que ia pagar aquilo. E era individual ou era vários numa sala? Não, era individual, ou seja, semanalmente eu tinha uma sessão de 1 hora. E na realidade essa ligação foi muito importante, porque durante 6 meses acho que entrei assim como é que se diz, numa viagem interior. Sim. Comecei a minha jornada. Exato. Mas na realidade começaste a ressignificar. E isso culminou contigo a sair da empresa. Isso culminou. Foi o teu chefe a despedir-te. Vamos mandá-lo numa viagem que vai culminar com o Pedro a sair daí. Mas temos de analisar isso, que é, o teu chefe chegou ali a determinada altura e disse: Pedro, tu tens problemas, eu tenho de contratar uma coach. Não, tu tens problemas, tu tens um potencial por explorar, é isso? Mas na realidade eu tinha, claro que tinha problemas, muitos, como continuo a ter, mas um deles que era muito me trazia muito sofrimento é que eu tinha uma dificuldade extrema de fazer aquilo que se chama normalmente de falar em público. E não precisava de ser um falar em público formal, não precisava de ser estar aqui a falar convosco ou estar a fazer uma palestra. Podia ser, por exemplo, fazer
gerir uma reunião com a minha equipa, que eram pessoas que eu conhecia bem, de quem eu era chefe, e isso causava muito sofrimento. E portanto o trabalho com essa coach ajudou-me a entender um bocadinho as raízes desse sofrimento e também estudar algumas estratégias para melhorar. Ela não te mandou fazer stand-up, por exemplo, como treino? Ela não me mandou fazer stand-up. Isso foi uma coisa que eu fiz por iniciativa própria, mas muitos anos mais tarde. A sério? A sério, sim. É que por acaso era um dos temas que eu tinha pensado a falar contigo, a diferença do stand-up e o ser orador motivacional. Sim. Porque é um bocado o oposto. Porque é um orador motivacional, a ideia é inspirar o público, de certa forma. Mas stand-up, a ideia é um bocado. Mas é também galvanizar, não é? Ou seja, tens um público à tua frente que vais tentar. Stand-up? Tens de galvanizar o teu público. Eu acho que a única inspiração que um gajo de stand-up pode fazer com um comediante é o público dizer, não, ainda bem que não sei o que estou lá em cima. É o contrário. Sim, eu percebo essa coisa que é do orador motivacional. Pá, eu gostava de chegar a alguns pontos que esta pessoa chegou. No stand-up pá, este gajo é o mesmo, não quero ser nada disto, ainda bem. Vou-me rir dele. Sim. Mas tens várias nuances, assim como nos oradores, não é? Sim. Vês isso? Olha, na minha experiência, quando eu fui fazer um curso de stand-up, que culminou com fazer um espetáculo, eu na altura já tinha uma experiência de 3, 4 anos a trabalhar como speaker, como orador profissional, e achei muito difícil, porque quando eu estou a fazer uma palestra numa empresa ou num evento aberto ao público, eu tenho vários objetivos para alcançar. Alguns deles não são imediatos, têm mais a ver com as pessoas depois levarem assim algumas coisas para refletir depois. E claro que eu busco o feedback imediato, não é? O que é que está a acontecer com as pessoas, onde é que está a atenção delas, e às vezes também pode surgir o riso. Mas se eu no meio de uma palestra fizer uma piada e a piada não funcionar, ok, também eu sou um orador, não é suposto estar a fazer piadas, mas quando eu fui fazer stand-up era suposto haver ali aquele feedback imediato. Portanto, a sensação de falhei está mais acessível e imediata quando se está a fazer stand-up, não é? E o orador, o que é um falhanço para ti como orador? Como é que tu avalias isso? Se, por exemplo, uma palestra corre-te mal, o que é que tu viste na palestra para tirares essa conclusão? O falhanço acho que pode acontecer a 2 níveis. Ou ao nível do conteúdo, que é eu chegar ao final e este conteúdo não foi suficientemente interessante, não foi rico, não suscitou, não foi intelectualmente honesto, por exemplo, entusiasmei-me aqui e disse coisas com as quais não me identifico, não é? Acho que isso é o trabalho interior do orador. Acho que hoje em dia isso não me acontece muitas vezes, mas pode acontecer. Mas depois há assim o falhanço que tem mais a ver com o momento, por exemplo, ter a sensação que não captei realmente a atenção do público. Aliás, esse é o maior pesadelo. Quando eu às vezes tenho pesadelos à noite, é as pessoas estarem dispersas, sabes, agarradas ao telemóvel, ou falam umas com as outras e... Eu dizer, pá, o que é que foi aquilo? Que este gajo veio aqui? Ou então aquela sensação de chegares ao final, o CEO vai-te cumprimentar, mas não é capaz de olhar nos olhos. Ou manda alguém. Sim, manda alguém. Ele teve de ser mais jeito, tinha uma reunião. Nós já tivemos experiências dessas em corporativo, eu e o Bruno. Mas também o Bruno vai para uma conferência dizer que não há problema nenhum de assediarem pessoas na empresa. É o tipo de coisas. Mas são piadas básicas que práticas é que devemos continuar a ter dentro de empresas? E eu digo as coisas mais absurdas, tipo América Corporativa anos 80, não é? De todas as práticas de ir dar o sorrisinho à secretária, passar-lhe a mão nas costas, dar-lhe uma massagem, às vezes elas estão tão tensas, não é? E de repente tu percebes, eu não sei se tu sentes isso ou se sentiste isso quando trabalhaste, que é às vezes a malta, tu até vais com ideias de esta malta está aberta a ter ideias novas para a empresa, mas vês que as práticas que lá estão são mesmo muito datadas e vai ser muito difícil mudar ali alguma coisa, porque quem está a empancar essa mudança de práticas são pessoas com poder de decisão. Acontece isso muitas vezes ou não? Isso acontece, mas de uma forma muito séria. Aliás, quando eu estou a trabalhar com a minha equipa, quando estamos a fazer formação numa empresa, mediante o nível dentro da hierarquia da organização que está na formação, nós sabemos, às vezes até dizemos assim, já passou meia hora e ainda ninguém fez a pergunta. A pergunta é:
os meus chefes também vão ter esta Pois, formação. é isso. Essa é a pergunta. Isso porque também há acontece. sempre alguém que vai fazer, porque é essa sensação de pá, isto é tudo muito bonito, mas as pessoas que realmente podem fazer a diferença. Eu também costumo dar formação em algumas empresas e chega ali a uma determinada hora que me dizem quem devia estar a ter esta formação eram os meus chefes. Quem devia estar aqui não está. Não é? Acontece muito isso também. Aliás, isso é típico. E vocês denunciam essa pessoa logo, não é? Logo. Aliás, como é que se chama? olha, volto a dizer isto, mas deixe-me gravar com o telemóvel para ter uma prova. É isso que eu faço. É para isso que eu sou pago. Aliás, quando se está a fazer uma reunião de preparação dessas formações, uma pergunta que às vezes me fazem e que é logo problemática é quando uma chefia, eu também tenho que estar presente, acha que eu devia estar presente. O simples facto do chefe da equipa questionar se devia ou não estar presente, normalmente já aponta ali numa determinada direção. Eu acho que há muitas chefias que olham para a formação como um babysitter, não é? Tenho de os entreter durante, porque está aqui, é legalmente obrigatório, então pronto, vamos mandá-los para a formação. Ou pá, está aqui esta malta conceituada e não sei o quê, eu acho que eles precisam disso. Eles precisam disto. Eu sou uma pessoa ocupada. Outra coisa que tem uma certa tem piada, porque isto de facto tem um efeito, tem um aspecto cómico, que é achar que vem um formador, vem um orador e vai em 1 hora, 2 horas ou em meio-dia vai resolver problemas estruturais que nós temos na organização há anos e anos e que vai motivar e inspirar, e as pessoas vão sair daqui super confiantes e criativas, e às vezes pode-se criar um efeito momentâneo, mas é quase cómico achar que vamos resolver todos os problemas assim. É aquele balão de hélio que vem com um furinho, não é? Sim. Que vai esvaziar assim que te distancias do tempo em que tiveste aquela formação, pá, malta, se continuar a ter as mesmas práticas. Eu já estive do outro lado, lá da empresa, que é, pá, as pessoas de facto andam desmotivadas, veem uma formação de desenvolvimento pessoal que é para resolver este assunto. Pega lá o medicamento e não é muito mais do que isso. Sim, não é? claro. Mudança organizativa não é uma coisa fácil. Não. Pedro, tu também fazes coaching individualizado, não é? De alta performance. Sim. Eu, na tua biografia, vi que tinhas acompanhado atletas de alta competição, não sei o quê, imagino que não possas revelar quem são, mas também imagino que tenhas alguns títulos no teu currículo. Títulos futebolísticos. Sim. Quantas ligas dos campeões tens? Não posso, claro que não posso falar em títulos, porque a minha participação é muito distante, não é? É dar um pequeno contributo, não é? Não sei se, sei lá, se o porteiro do estádio pode dizer que tem um título, não é? Mas ele abriu a porta e contribuiu também. Mas não te aparece pessoal que tu vês, epá, este é excessivamente motivado, tu não precisas de inspiração, estás já demasiado inspirado. Acontece isso? Não me acontece. A questão raramente é quando se está a trabalhar assim. Pá, é que eu conheço muita gente excessivamente inspirada, que eles sequer precisavam era de baixar. Dosear. Sim. Pá. Eu acho que sim, às vezes há pessoas que conseguem ter assim um foco único, não é? Colocam a atenção numa coisa e colocam ali todos os seus recursos, mas normalmente isso quase que permite antever que há desequilíbrios noutras áreas da vida, não é? Portanto, talvez por aí possamos dizer que há pessoas demasiado motivadas. Pá, e pessoas que tu sabes vão ter contigo e pessoas tipo, eu vou ter contigo, pá, não tenho potencial nenhum para nada, mas quero aumentar, tu tens de ter aquela coisa de dizer, pá, tu não prestas para nada, vai-te Pois embora era isso daqui. que eu te ia perguntar, era se já te aconteceu, tipo, malta marca coisas contigo, vês que eles foram procurar no fundo para reforçar aquilo que já acham que são, tu não foi consegues, isso que eu perguntei. Eu sei, mas não consegues quebrar porque sentes que eu preciso desmontar aqui alguma coisa para eles conseguirem. Estás a imaginar, tipo, sei lá, aquelas pessoas que vão àqueles programas de talentos e que acham que sim, cantam muito bem, tem a família toda a dizer, sempre cantou bem desde pequenino. E a tua primeira sensação, esta pessoa é terrível e nunca vai conseguir. Pois. O papel nos primeiros 5 minutos. Não. Sabes, o papel do coach, o coach em princípio o enquadramento não é de avaliação, julgamento, é isso. Nem é de fazer grandes comentários ou comentários e avaliações pessoais. Portanto, claro que eu não consigo desligar o meu discurso interno e claro que às vezes alguém me está a dizer, sei lá, um jogador de futebol está a dizer, eu quero jogar na Liga dos Campeões e jogar no Barcelona e isto e aquilo.
e tu olhas e dizes, ok, tens 24 anos, nunca passaste dos regionais, né? Ok, claro que há histórias incríveis de pessoas que em fases adiantadas da carreira têm esses sucessos, mas o papel do coach é mais questionar a evidência de suporte que a pessoa tem para os seus sonhos, que é, não é? Porque claro que há assim um coaching motivacional. Mas depois ele diz, eu vou ao coach que diz que eu posso ir para o Barcelona. Ok, pois é isso. Pode acontecer isso. Tudo bem. O que tu estás a dizer é, aparece-te uma pessoa que já ganhou 3 karaokes em Sinfãs do Douro, não é? E diz, eu não sei como é que ainda não estou a encher o Estádio da Luz, não percebo quais são os passos que eu tenho de dar para chegar lá. E tu o que estás a dizer é, mas aonde é que tu atuaste até agora? Vais buscar essas evidências para ver se ela cai na real, é isso? Sim, quer dizer, eu vou procurar, até porque repara, muitas vezes as pessoas estão a falar de contextos em relação aos quais eu próprio não tenho nenhuma experiência e a experiência que tenho nem sequer é válida, não é realmente especialista, não é? Eu sou economista de formação, portanto, e tenho, por exemplo, a minha prática, eu sempre pratiquei muito desporto, mas eu sempre fui um atleta medíocre, não é? Portanto, quando estou a falar com atletas de alto nível que estão quero ir aos Jogos Olímpicos ou quero ir jogar para a Liga Inglesa, a minha capacidade de avaliar as competências deles é relativamente diminuta. O meu interesse é, através de questões, ajudá-los a obterem evidência sobre o sítio onde eles estão, efetivamente, e conseguirem, às vezes com a minha ajuda, desenhar um plano que faça sentido e que eles também possam ir aferindo durante o plano se isto faz sentido, se é execuível, se as consequências que eu tenho que enfrentar se são razoáveis. Jogador dos regionais, vou-te explicar o que é que são objetivos SMART, está bem? Começas a medir passo a passo. Porque às vezes tu podes, por exemplo, sei lá, um jogador que te diz, eu queria jogar na Liga Inglesa, ok, lembro-me uma vez um jogador que na primeira sessão que teve comigo, ele disse, o meu grande objetivo é jogar na primeira divisão. E disse, na primeira divisão de onde? Ele disse, no estrangeiro. Eu disse, mas no estrangeiro onde? Ele, no estrangeiro. Eu disse, Malásia, caralho. Eu na altura acho que disse uma parvoíce do género, olha, eu tenho contactos privilegiados com agentes e parece que agora no Ruanda há umas oportunidades. E ele disse, não, no Ruanda não. Então onde? E ele disse, França, Inglaterra. Big Five, pois. Ok, pronto, já estamos a restringir isto. Até chegar ao ponto de, a posição em que tu jogas, tens um jogador de referência, este e aquele, ok, o que é que eles têm que tu não tens? Isto e isto. O que é que achas que tens capacidade de desenvolver essas competências? Acho que sim. Então, mas o que é que tinhas que fazer para isto? E ele começa a desenhar um plano. E às vezes, no desenho desse plano, ele diz, isto é muito rebuscado, ou é muito difícil, ou não depende de mim. Por exemplo, eles às vezes acham que a única coisa que os separa do sucesso é, não tenho o agente certo, ou não tenho sorte. E achas que às vezes não pode haver alguma razão, às vezes, nesse tipo de... Não estou a dizer no caso do futebol, mas é verdade que a sorte é um fator também. Eu acredito que há muitos tipos que ficaram por regionais que às tantas tivessem tido uma sorte no momento certo, não estavam nos regionais. A sorte é um fator decisivo, até porque quando nós perguntamos às vezes os treinadores dizem, quero aquele jogador, mas isso com base em quê? Uma vez nós jogamos contra ele há 3 anos e eu fez um jogo e ficou-me aqui na cabeça. E dizes, isso que ele teve a sorte que ele correu bem naquele dia, não é? Ou às vezes tem a sorte de, olha, já trabalhei com jogadores, por exemplo, que estavam prestes a ser corridos de um clube e começam a desenhar um plano e aquilo é difícil para eles e no momento em que estão prestes a sair, troca o treinador e chega um que adora o jogador e aquilo de um dia para o outro muda. Não, eu acredito nisso, que há jogadores que ali numa fase fulcral da vida tiveram azar ou por causa do treinador ou uma lesão ou correu-lhes mal um jogo e aquilo determina todo o futuro deles, para o bem e para o mal. E isso em todas as carreiras, não é só no desporto. Sim, não é igual em todos os esportes, mas o futebol em particular, que é onde eu tenho trabalhado mais, também porque por causa da dimensão do negócio de futebol, é onde há mais atletas e treinadores. Eu trabalho muito com treinadores que também têm capacidade financeira para ter pessoas a ajudá-los, né, nestas áreas. Mas o futebol em particular é um jogo, eu não sei se vocês concordam, mas imaginem que não existiam desportos de equipa e agora socialmente
definíamos, vamos ter um desporto de equipa, então vinham-nos apresentar os vários esportes, o basquete, o handball, o vôlei, o futebol. Bem, eu acho que dificilmente o futebol seria escolhido. Há um campo enorme com aqui, A logística daquilo a logística, tudo. tens que construir estádios e depois depende se está a chover, se está... É o ar livre, yeah. E depois o jogo é muito aleatório, não é? Nos outros desportos de equipa, eu trabalho com alguns, não é tão comum tu dizeres, nós jogamos muito melhor, não é? E perdemos 1-0 porque os tipos foram uma vez à frente e marcaram. Mas um gol. eu acho isso um lado fixe do futebol, essa sim. imprevisibilidade. Sim, também. eu acho que é uma das coisas boas é essa, não é? É o pequenino poder ganhar ao grande. Sim. Não é? Yeah. Por exemplo, no basquete é impossível uma equipa de gajos de 2 metros contra uma equipa de gajos de 1,70 m, acabou. Sim. Não tem Ou de hipótese. pigmeus, não é? Tipo, a parte física conta muito. Sim, mas por exemplo no futebol dá-se muita relevância ao marcador do golo, não é? Que às vezes até é o aspecto menos relevante de tudo que aconteceu. É o tipo que estava ali naquele lugar e a bola bateu ali 2 ou 3, foi-lhe ter e ele encostou e marcou um golo e de repente o passe dele vale não sei quantos milhões. Portanto, há assim um aspecto de acaso que tenta ser bastante relevante. Epá, sim. É. Que dicas é que darias ao Félix? Eu acho que ele precisa de ajuda. Precisa, acho que sim. Eu acho que o Félix precisa de ajuda. Não sei se ele já alguma vez procurou com alguém. Espero que sim, mas não ouviu nada. Sim, eu nunca trabalhei com ele, nem eu conheço. Mas eu acho que ele precisa de ajuda. Sim. Mas será que essa sensação de ele precisa de ajuda tem a ver com o facto de ele ter falhado aquele penalti? Ou não, antes disso. Eu acompanho muito o Barça. Era um jogador com muito potencial e que teve logo à partida o rótulo de ter custado 100 milhões e 127 e ter essa pressão associada, e acho que ele não conseguiu lidar bem com isso. Sim, nós não temos, eu não tenho de todo, vocês como humoristas de referência se calhar têm que lidar com coisa verdade. Mas nós não, é mesmo difícil imaginar o que é ter 19 anos e ser uma estrela e ter muito difícil. Sim, e ser conhecido por toda a gente e de repente ter dinheiro e não ter não conseguir sair de casa, assim, isso torna as pessoas, achas que a capacidade, não achas que isso pode tornar as pessoas fúteis ou demasiado individualistas, ou não pode ser perigoso expor alguém a isso? Sim, eu acho que os futebolistas, quando estão assim nesse nível, eles recebem muitos convites à desregulação total do sistema nervoso deles, né? E depois vão encontrar estratégias que algumas são muito primárias, não é? Ou digo que sou o maior e não quero saber dos outros e só faço como apetece, não é? Ou fico cheio de medo e começo a acumular lesões e coisas do género. Essas respostas às vezes são muito inconscientes, é por isso que é bom ter ajuda, não é? Mas nós vimos, por exemplo, agora no Europeu, vemos o exemplo na equipa espanhola, que tinha alguns jogadores muito jovens, e eu acompanhei algumas das entrevistas, e aquilo pareceu-me tudo bastante saudável, assim, estou aqui para me divertir e agora, será que é possível depois continuar, não é? Uns conseguem melhor do que outros. Sim, e que ainda por cima há uma coisa recente, relativamente recente, que é o feedback instantâneo. De antes não havia isso. Agora eles acabam um jogo, abrem o Instagram, têm logo ou insultos ou elogios. Antes tinham que esperar pela bola, não é? Pelo jornal A Bola do dia seguinte. E é muito difícil resguardar isso. Isso é uma coisa que os treinadores com que eu trabalho às vezes sofrem com isso, porque eles dizem, Pedro, antes, depois de uma grande vitória, tu entravas no balneário e havia uma festa e uma celebração. Tu hoje em dia entras no balneário, a primeira coisa que eles fazem é estão nas redes sociais, a pôr os posts e fazer selfies, depois fazem aquela cena de equipa todos, que é meio fake, porque é para ir para lá no Instagram, e até a relação entre os jogadores é um bocadinho diferente do que era antes por causa disso. Pois, é interessante isso. E há malta que sofre imenso. Aliás, eu já trabalhei com treinadores que tiveram que, com 2 ou 3 jogadores, arranjar forma de os influenciar, por exemplo, a saírem das redes sociais, porque eles não conseguiam lidar com o abrir e serem criticados. Tu no teu podcast já convidaste pessoas dignas e menos dignas, já lá foi o Sérgio e tudo, e procuras também, de certa forma, antes do Sérgio foi a Joana Marques. Sim. E de certa forma tu enfrentas de frente passo o pleonasmo, muitas das críticas que muitas vezes são feitas ao coaching, não é? E sobretudo aos praticantes de coaching.
Como é que tu vês o clima quando tu dizes que és coach? Como é que vês normalmente os jogares das pessoas? Olha, depende muito do contexto onde eu estou, porque às vezes, nomeadamente fora de Portugal, às vezes estou em ambientes onde digo que sou coach e as pessoas olham para isso com um certo estatuto e começam a colocar questões e dizem, adoro coaching, a minha vida mudou, já trabalhei com coach, foi muito importante. Aqui em Portugal, em alguns meios assim mais, dentro das empresas, isso é muito bem recebido, há outros meios onde não é. Portanto, tudo depende em que é que tu pensas ou em quem é que tu pensas quando ouves essa palavra. Sim, é isso. Acho que o facto de associares a figuras que se tornaram não é, nacionais, o Gustavo Santos, etc., como é que depois uma pessoa enfrenta o dia-a-dia disso? Às vezes ter de que partir pedra, não é? Às vezes é difícil. Há assim duas grandes questões em relação ao coaching. Primeiro, por exemplo, o Gustavo Santos não faz coaching. Sim. A proposta dele não é de coaching, porque o coach não dá habitats, não diz faz assim ao assado, e portanto isso não é toda uma proposta de coaching. Tu não te tens amado, Pedro, é isso? Sim, não me amo suficiente, não me amo acima de tudo. A ti acima de tudo, sim. Não, até porque, olha, eu como coach, é mesmo vice profissional, quando as pessoas me fazem afirmações abstratas, a minha tendência imediata é perguntar o que é que isso quer dizer especificamente. Portanto, se alguém diz, a solução é ama-te, e eu vou perguntar, mas como? Como, onde? E ele, há uma estação de serviço. mas isso é uma questão que é, muitas vezes está-se a criticar coaching falando de práticas e de pessoas que na realidade não fazem coaching, fazem outras coisas que têm outros nomes, outras designações, mas que não são coaching todo. Outra questão é que a Ordem dos Psicólogos defende que apenas pessoas com formação em psicologia são habilitadas a fazer coaching, portanto isso já é uma questão diferente que também eu não gosto muito de contribuir para esse debate, porque acho que é um debate muito... Eu nem sabia que havia esse debate, mas obrigado por isso. Sim, é um debate grande, sabes? E que é um debate que tem uma estrutura parecida à que existe noutras áreas da sociedade, sei lá, por exemplo, há quem acredite que só para seres personal trainer deverias ser licenciado em Educação Física, não é? Ou assim... Essa estrutura está presente. E na nutrição, então, é uma coisa está presente noutros sítios. E claro que quando se fala do coaching, estamos a falar da possibilidade de tu entrares aqui na esfera da saúde mental, o que tem associado aqui uma ideia de que isto é uma coisa séria, que pode danificar muitas pessoas. E portanto há esta ideia assim extremamente cautelosa e protetora, que é só pessoas, nem é pessoas que são licenciadas em psicologia e que fizeram formação específica em coaching psicológico é que poderiam fazer coaching. Pronto, isso quer dizer que depois terias um número muito diminuto de pessoas a trabalhar nesta área. Quando eu acho que, e eu treino pessoas para serem coaches, incluindo muitos psicólogos, eu ao longo da minha carreira, acho que eu faço formação em coaching há muitos anos, acho que já devemos ter treinado entre 200 e 300 psicólogos, e normalmente com bons resultados. Mas isso é uma questão grande também, e eu consigo entender que vemos às vezes a certas pessoas a apresentarem-se como coaches e a fazerem certas propostas, que é normal sentir medo, não é? Claro. Sentir medo do que é que esta pessoa fará perante alguém que esteja a lidar com sofrimento psicológico. Não é? Pois, mas como é que as pessoas imaginam que até gostariam ou de serem ou de fazerem, como é que conseguem separar o trigo do joio? Nós fazemos sempre a brincadeira de repente podes tornar coach, fizeste um retiro de um fim de semana em Severo de Voga, não é? E estás habilitado, tens um certificado, a partir daí, olha... Aliás, tu nem sequer precisas disso, porque como o coaching é uma área não regulamentada, tu podes simplesmente abrir o teu Instagram e criar a página Bruno Coach, Bruno Life Coach. Exato. Não é? Até podes ter uma história de origem muito melhor do que fiz um curso de fim de semana, podes dizer que estavas a meditar e recebeste uma inspiração divina. Eu vou-te dizer qual é que é a coisa que me causa calafrios, que de certa forma acaba por ser transversal a algumas áreas, que é, falaste há pouco, programas de talentos. Neste momento o talento maior das pessoas é ter uma história triste ou uma música para dedicar a um canário ou à avó que faleceu. Depois tens, quando eu vejo muitas vezes o discurso, mesmo as TED Talks, que tem aquela estrutura do storytelling, que vais ter de fazer a piadinha até chegares à parte séria, que é sempre uma jornada pessoal
que as pessoas estão a identificar com alguns pontos, mas quando tu percebes a estrutura, sentes que a carne não é suficiente para agarrar aquela estrutura. No coaching é igual. E depois é essa coisa da história que é, pá, eu não estou aqui para aconselhar ninguém, mas queria partilhar a minha história. tipo E faz pai a história rico, de pai origem. pobre, não é? Faz a história de origem do pai rico, pai pobre, e eu, sem querer, pá, fico imediatamente cético. Só que a história houve aqui um momento muito importante, não é? Porque eu sou coach desde eu fiz o meu curso de coaching em 2006. Portanto, já És um hipster de já coach. lá vão dizer que Foste ao Primavera Sound do coach, é isso? E comecei a trabalhar como coach profissional Ok. full-time em 2008. Portanto, já lá vão alguns anos e já fui vendo assim muitas coisas a acontecerem no mercado. Repara que a minha história de origem que eu te contei há pouco é uma seca do caralho. Ou seja, eu fui trabalhar por uma empresa e o meu chefe deu Não, uma mas coach. aí devias ter sido criativo, que Devias ter fui sido, mordido caramba. por um coach radioativo e dei-me um super-herói dos Não é, porque eu podia ter contado a história que a minha vida era terrível e eu estava desesperado e não sabia o que fazer com os meus filhos e Sim. houve aqui um momento importante que aconteceu há uns anos que foi assim a emergência do marketing digital e começaram, não é, muitos coaches, tal como acontece hoje com os psicólogos e com pessoas de muitas profissões, têm a sensação de eu tenho que estar nas redes sociais para conseguir ter sucesso, é lá que está o meu público, é assim que eu comunico com o mercado e portanto preciso de ajuda para fazer isto. De quem? Das pessoas que entendem de marketing digital. E muitas pessoas da área do marketing começaram a vender a ideia da jornada do herói e do tens de criar a tua persona, e tens de criar o teu funil e isso começou a tornar a comunicação de muitos coaches um coisa show bidimensional. é um show, não é? Sim, é uma história, e é uma muitas narrativa. vezes é só essa narrativa, porque estamos a falar, eu lembrei-me agora do pai rico pai pobre, porque ele tem toda a narrativa da história do pai rico e do pai pobre, e do pai rico que ensinou e do pai pobre que era um falhado. Só que depois, aquilo em termos de conselhos, não é nada. Espremido não Olha, não é estás nada. a ver, eu li esse livro há uns 20 anos, ainda antes da minha fase de começar a refletir sobre desenvolvimento pessoal. E esse livro só não se tornou relevante para mim porque eu era economista e portanto percebi que aquilo não faz sentido. Mas tu não, tu vais dizer que já sabias que comprar baixo e vender caro. Já sabias que isso era bom ou não? Já sabia que Percebeste isso? já Ok. sabia que isso era Então bom. és um bom economista. Não, mas sobretudo já conseguia fazer a pergunta de se toda a gente fizesse isto, não é? Isto não era sustentável, não é? Sim. Aquela coisa do segredo que não querem contar a ninguém, não é? Que os ricos fazem e pela primeira vez está aqui espelhado para todos os Eu gosto pobres. daquele spam que aparece no Facebook, que é pá, o Pedro Anderson fugiu do estúdio quando foi a polícia e foi buscar ao estúdio quando ele ousou dizer o segredo. Opa, Acho nós há uns anos criámos uma personagem de internet que era um coach, mas queríamos depois dar-lhe uma tridimensionalidade que era, ele não tinha coragem de ser coach porque não tinha uma história de origem triste. Toda a sua vida tinha sido feliz e então ele não sabia como é que se conseguiria relacionar com as pessoas porque ele não queria mentir, então tinha de contar histórias felizes, mas se calhar as pessoas não iam gostar porque iam se sentir afastadas dele. E tivemos um post viral numa altura pré-pandemia, lembras? Pois foi. Sobre vacinas, que agora o Gustavo Santos abraçou. Fizemos aquela lógica de as vacinas criam autistas. E então desligámos-nos dessa página. Sim, porque sim, nós apagámos o post porque estava a ser interpretado a sério. E Mas então o que estás a dizer a todas as pessoas que nos estão a ouvir, cerca de 3 a esta hora, não é? É que é possível ser coach sem ter uma vida triste. É isso? Sem ter uma história de origem triste. Aliás, tendo uma vida normal, sem ter uma vida triste e também sem ter aquela vida de sucesso ilimitado, onde tudo corre bem, as coisas todas estás a dizer que é possível. É possível. Pronto. Aliás, isso é uma mensagem de esperança. Aliás, não só é possível como é a vida. Pronto, assim, a maior parte das pessoas que estão assim neste mundo, não só do coaching, mas no mundo do desenvolvimento pessoal em Portugal, muitas delas conheço pessoalmente, e muitas vezes as histórias que as pessoas contam das coisas que lhes aconteceram há muitos anos e que foram terríveis e depois elas deram a volta, não é? Essas histórias não colam para quem estava lá na altura, não é? E se lembra que aquilo não foi bem assim, não é? Não foi bem assim, ou falta aqui um detalhe que era fundamental e que mudava totalmente a leitura da história. E também não tenho agora as vidas de sonho em que tudo corre bem, porque falas com a pessoa durante 5 minutos e percebes que ela
não está sequer a conseguir integrar os ensinamentos que ela vende. Está a instagramar mas isso também, a sua mas história. isso é como stand-up, que é as pessoas contam histórias pessoais no stand-up e que embelezam, até podem ter acontecido, mas o objetivo é fazer rir, por isso não importa se fores fazer fact-checking àquilo, nem sequer aconteceu. Claro. Agora, o objetivo é fazer rir. Nesse caso, o objetivo é inspirar, também embeleza. Já acho que acaba por ser... Sim, aí toca-se. Toca-se. Toca-se, mas eu não exijo que nenhuma outra sejam verdade. Quer dizer, é só o objetivo, num caso fazer rir, noutro criar uma narrativa inspiradora. Eu acho que há aqui um problema de base, Sérgio, que é quando uma coisa é eu utilizar a minha história, sei lá, para criar uma peça de teatro, para criar um texto inspirador que vou, sei lá, a um festival, e aí eu acho que as pessoas vão aceitar que eu tenho liberdade criativa e que embelezei aqui um bocado isto para ser mais espetacular. Não, mas houve um comediante recentemente que foram fazer de fact-checking aos vídeos de stand-up que ele tinha. Hassan Minaj, sim. E foi muito injusto porque ele estava a contar aquilo, não tinha acontecido, mas não exatamente como ele estava a dizer, e acabaram por o atacar, acho eu, injustamente. Sim. Agora, quando eu estou a fazer isso, não é? Para criar ali uma narrativa que tem lá dentro uma estrutura qualquer, que depois eu te vou mostrar que te posso ensinar esta estrutura a troco de dinheiro, não é? Vou-te vender alguma coisa no final. Aí acho que já é mais problemático eu ter criado aquela história toda, principalmente quando tu vais entrevistar as pessoas e elas dizem, eu acreditei naquilo que esta pessoa me disse, não é? Foi com base naquilo que como aquele tipo que tentou recrutar o Bruno para o Herbalife, que a história de sucesso dele é: eu era pobre, agora tenho uma mulher boa. Sim, não, tenho um carro que, sim, a história inspiradora dele era, o meu sonho era ter um carro qualquer, era um Mercedes, e se continuasse no meu trabalho ia demorar 20 anos a conseguir ter este carro. Em apenas 2 anos na Herbalife, vocês passaram, eu estacionei à porta para vocês passarem por ele, o carro está à porta, é meu, e apontou para uma senhora, que eu achei aquilo a coisa mais triste que é, e conquistei esta, só falta dizer, esta gaja. E eu olhei e pensei, ok, um objeto, 2 objetos, portanto, eu se não estivesse na Herbalife não tinha nem o carro, nem a gaja. Eu achei aquilo tão esquisito, estranho, viscoso, é o adjetivo que estava à procura, que fugi, e ainda bem, porque não me senti inspirado, nem me senti engajado com aquela história. Sim. Um dos grandes mestres assim da história de origem foi o Napoleon Hill, que escreveu o Pacific Rico. É onde ele baseia toda a história dele numas entrevistas com o Rockefeller, não é? Numas entrevistas que ele supostamente terá feito com as 200 pessoas mais influentes, incluindo os grandes empresários. Era o Rockefeller, acho que era o principal. O Rockefeller, o gajo do New York Times, não é? Não, o grande barão do industrial americano. Sim. Era um deles, e era também aquele escocês que era o magnata do aço. A grande história dele era: eu falei com as 200 pessoas de mais sucesso no mundo e estão aqui, são pessoas de muito difícil acesso, e eu consegui falar com estas 200 pessoas, e estão aqui os princípios que estas pessoas utilizam, e agora vou partilhar contigo, não é? E tu vais ficar rico com isto. A última, eu ainda há pouco tempo vi uma jornalista americana que andou a fazer fact-checking, a zero. Eu já vi isso. Não só zero, como toda a história do Napoleon Hill é de esquemas, de aldrabices, de acabar em tribunal como charlatão, a pagar indenizações, deixar a família e filhos para trás inúmeras vezes. Portanto, é uma história muito problemática de alguém que teve o tempo todo a tentar viver o American Dream, não é? Por onde der. E conseguiu com aquilo que se especula que é uma história totalmente inventada, não é? Sim, eu já vi, confrontaram coisas que o John Rockefeller tinha dito mesmo com coisas que ele supostamente tinha dito segundo o Napoleon Hill, e nem não batia certo sequer. Sim. Olha, mas agora o novo modelo desse tipo de livro, isso continua a existir, que é: vou falar com milionários, o que é que eles fazem de manhã, o pequeno almoço é que tomam, o que é que eles vestem, e as pessoas acharem, se eu só tiver um tipo de roupa e não tiver de pensar o que é que eu vou vestir todos os dias, vou ser o próximo Mark Zuckerberg, e pronto, não é bem assim. Sim, esta coisa de sucesso imediato. Queria ter uma fórmula. Não é? Pois, eu li parte, não sei se. Qual é que tu achas que é o livro que, de certa forma,
inicia esta busca pelo desenvolvimento pessoal? O do Covey? Não. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes? Eu acho que o do Covey marcou assim muito tem um estilo próprio e marcou muito O Dale Carnegie. O Dale Carnegie antes disso. Assim, nas últimas 2 décadas foi o segredo. Acho que foi sim, da Rhonda Byrne. Mesmo aqui em Portugal foi um sucesso. Foi incrível, pá. Como nunca mais se viu nada. O segredo é baseado muito no Napoleon Hill também, não é? A lei da atração veio daí, não é? É baseado no Napoleon Hill e numa série de entrevistas com instrutores famosos da lei da atração e pessoas que ensinam a lei da atração. Pois. Agora, olha, podemos te perguntar a ti, nós já perguntámos isto, nós temos outro podcast que tu conheces. Que livros bons é que existem em desenvolvimento pessoal? Aqueles que tu consideras, que tu gostaste, leste, ou melhor, já leste em tempos e lá está, na altura não tinhas passado por outro filtro, não é? Mas agora, se leste algum recentemente que disseste, está aqui uma coisa com estrutura... Na realidade, o desenvolvimento pessoal muitas vezes não podes dizer o teu. Sim, não posso dizer os meus. Sim. Não, mas vamos falar dos teus a seguir. Não, mas o desenvolvimento pessoal muitas vezes é uma versão condensada, é uma versão pop de ideias filosóficas. Portanto, eu acho que os grandes livros de desenvolvimento pessoal são livros de filosofia. E eu acho que não é por acaso que... Ninguém vai ler a República de Platão. É aquelas reflexões que está na moda agora daquele imperador romano. O Suetónio? Não. Do Marco Aurélio. Marco Aurélio. Sim, o Suetónio é o da vida de César. Sim. Isso agora está na moda. Está na moda, sim. O pensamento estoico ganhou, nos últimos anos, ganhou muita força. E agora tu dizias desenvolvimento pessoal, para mim é o príncipe de Maquiavel. Mas eu vejo muita dentro da questão do pensamento estoico, vê-se coisas disparatadas, mas é uma coisa que eu até me identifico pessoalmente. Eu gosto dessa filosofia. Sim, o pensamento estoico acho que faz muito sentido e ele muitas vezes é utilizado, tal como outras coisas no desenvolvimento pessoal, é utilizado assim como uma arma de arremesso e de culpabilização, porque, por exemplo, pegas no pensamento estoico, não é? Naquelas ideias fundamentais de coloca o teu foco apenas naquilo que controlas, que acho que é uma ideia que é interessante e que nos pode ser muito útil. Só que isso depois pode ser utilizado para, por exemplo, descartar toda e qualquer reivindicação social que tu tenhas, não é? Ou estás dentro da empresa a questionar ou a queixar-te das condições de trabalho e eu digo, olha, foca-te, tu controlas isso, não controlas, então foca naquilo que controlas. Sim, mas faz sentido também. Há coisas que não consegues controlar, não é? Que se vais pensar todos os dias que a economia é injusta, as desigualdades, não podes mudar isso de um dia para o outro. Podes focar-te no... agora também não vou ser eu coach, não é? Temos aqui um coach, não vou estar eu a dar conselhos às pessoas. Eu não sei se enquadra no desenvolvimento pessoal. Eu gostei muito do livro do Goldman, O Foco. Não sei se leram esse. Eu gostei desse. Eu gostei desse. E o anterior, o mais conhecido, inteligência emocional, é bom. Inteligência emocional pode-se considerar, sim, também desenvolvimento pessoal, porque ele torna mais acessível aquelas... Nós podemos, no fundo, podemos considerar qualquer coisa de desenvolvimento pessoal, né? Incluindo alguns dos livros que vocês leem tão bem no vosso podcast. Eu gosto muito daquele do Penso Depressa e Devagar, do Daniel Kahneman, mas é mais divulgação do que de científica. Sim. Mas é interessante para tirar. Mas lembras-te algum, Pedro? Olha, eu, assim, no meu processo de desenvolvimento pessoal, houve alguns livros, assim, depois dessa fase do ler o que mexeu no meu queijo, quando eu comecei a entender melhor que algumas daquelas ideias eram superficiais e nem sequer. Tu optaste por deixar de ser rato, Pedro? Foi isso? Eu optei por deixar de ser o correria e o fungadela. Mas olha, assim, li alguns livros que eu li e que me marcaram. Olha, houve um livro que eu li que fez uma diferença muito grande na minha vida, que foi A Semente da Mostarda, do Osho. O Osho, que é uma figura extremamente problemática, não é? E de quem é difícil falar sem falar de todas as consequências dos ensinamentos dele, mas há algumas das transcrições das palestras dele, porque ele nunca escreveu nada, são tudo transcrições, mas A Semente da Mostarda é uma coleção de palestras que ele fez sobre o Evangelho de Tomé, e que foi muito interessante, porque trouxe aqui assim uma camada de reflexão que eu nunca tinha feito até à altura. O documentário depois não te estragou um bocado isso?
Não, o documentário é o Wild Wild West, Sim. não é? É country, né? Sim, Wild Wild Country, sim. Eu adorei ver o documentário. É surreal esse documentário. surreal. Eu tenho. Não, tu tens muito interesse na área dos cultos e de. Tenho, eu dos vejo processos de os radicalização. documentários todos e os podcasts sobre cultos, acho extremamente interessante e importante, porque eu vejo dentro das empresas, no desenvolvimento pessoal, na política, no desporto, vejo muitas vezes a utilização destas estratégias, que são as estratégias de formação de culto. Acho que é bom estar atento a isso. Quando viste o Lobo de Wall Street e a forma como o gajo cria todas aquelas dinâmicas e aquelas gritarias, já viste Mas isso em esse empresas? gajo- A tentativa de fazer isso Assim com aquela força, nunca Pois, com aquela- mas não viste ninguém de pés de fora, é isso que estás a dizer. Mas o Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street, neste momento é um coach. E ele neste momento é um coach. Esse filme que foi feito para criticar aquele E para sistema expor o e para expor, se tornou ainda mais epá, é super perverso. Eu pensar que alguém viu o Lobo de Wall Street e diz, epá, sim, isto é fixe, quem me dera ser Epá, mas acaba por ser aquela história de qualquer um pode ser desde que tenha o esquema certo, não é? Pá, e quando vives num mundo agora de tantos esquemas, sim, ou sobretudo do instantâneo. O Kiyosaki, uma das estratégias que ele defende no livro para enriquecer era o esquema de insider trading do Lobo de Wall Street. Sim. É, tu teres um corretor que diz compra isto, compra aquilo e pronto, se tu confias num corretor desse, ele também facilmente pode aldrabar para inflacionar o preço de umas ações para depois puma. O Kiyosaki, que depois também fez carreira até hoje, não é, como speaker, não é? Como orador motivacional, e já conseguiu mais que uma vez falir e depois voltar Sim, a última notícia é que o gajo deve 1.000 milhões a ser uma coisa absurda. Mas eu sempre tive, lá está, o meu problema sempre foi este, que era muito cético em relação a quando vejo todas as pessoas a cantarem a mesma coisa, ou tipo praxe, ou dentro da empresa do bora malta, e vejo as pessoas a ficarem muito obcecadas, eu dou sempre um passo atrás porque penso, porquê? Eu também tenho resistência natural. Eu tenho a muita isso. essa resistência de grupo, pá, não sei. Gosto de espírito de comunidade, curiosamente. A cena do mas grupo não focado... gostas do pensamento único, não é? Pá, e tenho tendência às vezes a ir contra o pensamento único, mesmo concordando que os outros estejam corretos, percebes? Que é a cena de, pá, se calhar não devíamos estar todos a pensar da mesma forma. Tendes a assumir às vezes ali o papel quase do advogado do diabo. Sim, e às vezes estando completamente incorreto. E não sei, é uma cena que faz-me confusão ver muitas pessoas, se calhar foi de ler muitas coisas sobre os anos 30. Sim, mas isso faz sentido, não é? Porque quando nós entramos num esquema de pensamento único, deixamos de questionar, deixamos de ter pensamento crítico. Não é? E para muitas pessoas encontram conforto no pensamento único, que é agora somos todos iguais e todos pensamos o mesmo e eu não tenho que pensar por mim, e para algumas pessoas isso é muito confortável. Mas eu assusto-me muito com isso. Eu sou dos que também dá um passo para trás. Vocês já viram o filme A Onda? Já. O Pedro já deve ter visto, certeza. A Onda Das Welle, não é? Do filme alemão. Que é baseado numa experiência de numa sala de aula. social, numa sala de aula, de um professor que disse: a partir de agora vocês são especiais, vocês fazem parte de um grupo, e criou uma sinalética para eles se cumprimentarem. Criou o ambiente do Terceiro Reich dentro de uma sala de aula. Dentro de uma sala de aula. E depois aconteceu mesmo, na realidade. Chegou uma altura que ele, passado uma semana, teve de deitar abaixo a experiência porque os miúdos estavam a ser agressivos uns com os outros. Já estavam a formar nós contra eles, simplesmente, e bastou eles dizer-lhes: vocês são um grupo especial, têm um cumprimento especial, têm um chapéu, eu sou o vosso líder. Recomendo. Isso é um comportamento assim, é muito inconsciente, não é? Isso é muito primário. Olha, por exemplo, uma coisa que eu aprendi, que na altura me fazia uma certa confusão, quando eu estou a fazer uma palestra onde as pessoas podem colocar questões, a forma como eu interajo com alguém na audiência tem um impacto muito grande nas outras pessoas da audiência, mesmo que elas não concordem com aquilo que a pessoa na audiência está a dizer, porque elas inconscientemente tomam a pessoa da audiência como um de nós. E uma coisa que é interessantíssima, por exemplo, se tu tiveres uma audiência que está partida em dois, por exemplo, tem um corredor a meio, tu crias inconscientemente uma ligação maior
com alguém que fala e está no teu lado da audiência ou está no outro lado da audiência. Sim, fixe. Eu ao contrário, porque normalmente as pessoas que estão em audiências que tomam a iniciativa de falar, eu tenho uma reação de aversão logo a eles. É logo, o que é este? Quer protagonismo? Cala-te. Sim, quando falam muito. E depois para fazer uma pergunta fazem todo eu vou fazer uma pergunta, e não é uma pergunta, eles fazerem o próprio monólogo. Festivais literários, sim. Alguém tem questões, sim. Eu queria dizer, olha, gostei muito de vos ouvir falar, e eu no outro dia estava não sei o que mais, e de repente termina e não faz pergunta. Só queria também poder falar um bocadinho ao microfone para toda a gente. Isso não me mete do lado deles. Ou debita o currículo que tem naquela não me mete do lado deles. Estamos bem? Quase. Eu queria só Estamos falar quase Pedro. quanto? Faltam 5 minutos. Ok. Não, queria só falar um bocado dos teus livros. Tu tens lançado recentemente uma série de livros mais dirigidos a um público infantil, não é? Sim, livros para crianças, sim. Eu tenho em parceria com a minha companheira, com a Mia, que é a craque da parentalidade consciente, e nós, com a Porto Editora, lançamos uma coleção de livros, já tem 4, de histórias de desenvolvimento pessoal para crianças entre os 5 e os 12 anos. E tem corrido super bem. Aliás, agora para me armar um pouco, houve um momento em que tínhamos os 4 livros em simultâneo no top 10 nacional de livros infantis. E está no plano nacional de leitura, e assim não? Ainda não, mas há de estar, caramba. Porque as histórias são mesmo claro. Mas são personagens comuns a todas as histórias? Não. Cada livro tem em média 10 histórias e cada história é única, e as histórias foram todas desenhadas com base na nossa experiência de muitos anos a trabalhar com famílias que têm desafios com os filhos, e são sobre os desafios específicos das crianças. Por exemplo, que desafios? Sei lá, o desafio de ter medo do escuro, ou o desafio de não gostar de um certo alimento, ou de ter medo de animais, ou de não conseguir tirar boas notas na escola, ou se ter chateado com um amiguinho, ou ter pais que se estão a separar, ou de nascer um irmão mais novo. Nós fizemos coleções com a ajuda também dos nossos alunos de problemas típicos que as crianças têm. E, aliás, o meu pai foi raptado por um extraterrestre. Sim, essa ainda não apareceu. E algumas histórias também são inspiradas nos nossos filhos, em desafios que nós próprios lidamos, mas tem sido muito interessante. Achas que há possibilidade de algum dia vires a ter pessoas de extrema-direita a protestar esses livros? Uma apresentação dos seus porque agora é uma forma que eles usam para se promoverem, que é pegarem livros infantis e enquadrar alguma coisa que possa ser. Olha, nós nos nossos livros, uma das coisas que nós procuramos fazer desde o início é não contribuir para os estereótipos de género. Portanto, tu encontras, porque é muito fácil tu ires atrás a mãe dá conforto emocional, o pai dá desafio, e nós quebramos muito isso, até porque a nossa família não é assim, e não é assim que são as famílias que nos são mais próximas, mas também tentamos que os livros sejam inclusivos. Há situações onde há uma criança que os pais são do mesmo género, ou há uma criança que é adotada, ou há uma criança que se desloca em cadeira de rodas. Prepara-te. Prepara-te. Nós fomos procurando que os nossos livros fossem inclusivos, porque nós imaginamos, muitas vezes há crianças e há leitores que se sentem excluídos quando leem não sei quantas histórias e não me identifico nada com os problemas destas pessoas. E imagino que tenhas feedback dos pais e dos miúdos. Dos miúdos, muito. É espetacular. Principalmente quando há muitos pais que nos mandam feedback, até cartas que os miúdos nos escrevem a falar. Isso é muito fixe. E quase sempre os miúdos têm uma história favorita, depois há aqueles miúdos que têm uma favorita e querem todos os dias a mesma história. Mas temos muito feedback das crianças, e também temos recebido pedidos de crianças, e olha, podiam escrever uma história sobre, e falam de um desafio que eles têm, ou de um desafio que um amiguinho tem. Isso é muito interessante. É mesmo interessante isso, por acaso. E depois, para além disso, tens o podcast Inspiração para uma Vida Mágica, e o livro também. Sim, o podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Eu e a minha... Tu fazes sempre a pergunta: o que é uma vida mágica? Eu faço-te a ti, devolvo-te a pergunta. Não, o que é que te dá a alegria de viver? Sim. Precisamos de um gancho desses. Precisamos de um gancho. O que é que te dá a alegria de viver, Pedro? É ter uma vida mágica. E uma vida mágica olha, quando eu e a Mia criamos o nosso podcast em 2017, já tem quase 400 episódios, nós definimos vida mágica como a experiência de conseguir lidar bem com a vida tal como ela é, com tudo o que isso inclui.
E portanto esse é o alinhamento assim das coisas todas que nós fazemos, do livro que fizemos, das palestras todas que fizemos. Já que em 2019 fizemos o Inspiração para a Vida Mágica no Coliseu do Porto e no Coliseu de Lisboa, que foi uma experiência bem fixe. E temos assim muitas pessoas que acho que prezam e apreciam o nosso trabalho, e tem sido muito bom continuar a fazer isso. Maravilha. No Coliseu, impressionante. Tu já conheceste o Pedro Vieira, o outro? Qual outro? Conheces o Pedro Vieira, escritor? Sim. Não conheço pessoalmente. Ok. Só para saber se já se tinham cruzado. Não, nunca nos cruzamos, não. Já conheci outros Pedros Vieira. Ok. Pois é o nome. Mas sabes que existe o outro Sim, Pedro Vieira. sim. Ok. Era essa a tua pergunta. A pergunta se ele já se tinha cruzado. Porque eu sei que o Pedro Vieira, o outro que nós conhecemos, já houve um post qualquer que te mencionou nesse post. Ok. Alguns já tem uns anos isto. Porque o confundiram uma vez contigo. Sim, ok. Portanto, não podem haver dois Pedros Vieiras no nosso. Mas tu és anterior, portanto, em termos de vida pública. Há muitos anos confundiram-me com um Pedro Vieira que acho que também é humorista, ou estava ligado na altura ao canal que é. É ele. É esse. Há um outro Pedro Vieira mais velho que também é autor. Não, ele era esse, Pedro Vieira do canal que é. Porque há muitos Estamos anos mesmo a terminar, só. Sim. Há muitos anos de repente comecei a ser perseguido na net por adeptos do Sporting por causa de uma piada que eu supostamente tinha feito. E tinha sido ele. E foi aí que eu descobri esse Pedro Vieira. Obrigado, Pedro. Alegria de viver. Obrigado por teres vindo, Fábio. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é a alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes.